E bateu o desespero, viu? O senhor Silas Malafaia foi avisado aí que não vai conseguir escapar da prisão. E fez algo que eu não esperava. O Malafaia resolveu atacar o presidente da Câmara dos Deputados. Olha só como os tempos mudaram. Faz cerca de 2 meses e meio atrás, o presidente da Câmara dos Deputados era o senhor Arthur Lira, aliado do Bolsonaro, que em 2022 saía aí por aí com camisetas escrito Bolsonaro 22. Pois bem, o Arthur Lira, ele era assim com o Bolsonaro, apesar de que no toma lá da cá, de vez em quando ele pautava os projetos que o governo Lula queria. Sai Arthur Lira, entra Hugo Mota, que o governo Lula já via como muito mais moderado que o Lira. Hugo Mota, depois da viagem que ele fez com o Lula ao Japão e ao Vietnã, parece que o tempo que ele ficou com o Lula fez com que o Lula o encantasse. Muitos em Brasília sempre disseram, principalmente na época dos 2 primeiros governos do Lula, que o Lula era um encantador. Era impossível um político falar com o Lula por mais de meia hora e não se encantar, não passar a amar o Lula. Falar, pô, esse cara é meu parceiro, esse cara é meu amigo, esse cara aqui, ele é porreta. Pois bem, muitos até já contaram histórias dizendo que, olha, às vezes a gente estava bravo com o Lula, a gente ia lá, ele não fazia nada do que a gente queria, e aí, quando o Lula era presidente, nos primeiros governos dele, mesmo assim a gente saía do palácio pensando, pô, o Lula é tão gente boa, eu vou defender esse cara até o fim. Mesmo ele não entregando ali, não fazendo o que os deputados queriam. E parece que está acontecendo novamente. O Lula viajou aí com os líderes para a Ásia, na volta, olha, mudou da água suja para o vinho. Vinho duvidoso, mas é vinho, que é o Hugo Mota agora. Mudou da água para o vinho. Ainda é um vinho duvidoso, aquele que você não sabe se dá ressaca, se vai dar dor de cabeça, mas tá melhor. O Hugo Mota já falou que não vai pautar a anistia e já falou que a prioridade agora são os projetos do governo Lula, principalmente isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o projeto aí do Lula de universalizar aí a segurança pública, para que fique tudo federal e para combater as milícias e facções criminosas que são assim com o bolsonarismo. Pois bem, o bolsonarismo levou tanta porrada na Câmara dos Deputados que ontem à noite eles anunciaram que eles vão desistir da estratégia de obstruir os trabalhos na Câmara. Não vão mais tentar a obstrução e o que eles queriam era obstruir tudo para que nada fosse votado no Brasil até que se pautasse a anistia. Eles, olha, passaram o trator para cima deles, tiveram uma derrota vergonhosa, humilhante, e aí falaram, ó, não vamos mais fazer isso não, vamos mudar de estratégia, deu ruim essa aí. Em meio a isso, o senhor Silas Malafaia posta um vídeo em que ele faz duríssimos ataques a Hugo Mota, chama ele de frouxo, de covarde, de traidor, daí para baixo. E aí, ele também insinua que o Hugo Mota passou a apoiar o Lula porque o Hugo Mota tá com medo de ser preso, porque o STF tá pegando aí ele e o pai dele numa investigação. Quem é plantonista acompanha, sabe, eu falei aqui há alguns dias, teve uma operação da Polícia Federal na quinta-feira passada, em que o pai do Hugo Mota, não ele foi alvo, mas os secretários e secretárias do governo do pai do Hugo Mota, que é prefeito de uma cidade lá na Paraíba, eles foram pegos aí por um roubo, um esquema de roubo de dinheiro público. Essa investigação começou a mando do Flávio Dino, que viu ali os esquemas do Bolsolão, que é o orçamento secreto, que a imprensa chama assim de orçamento secreto, ou às vezes a Globo fala orçamento paralelo, para nem parecer que é crime. Nunca colocam ali o nome do Bolsonaro, colocam ele Bolsolão, como faziam quando inventavam fake news contra o PT, né? Mas, pois bem, o Flávio Dino mandou que começassem 31 investigações. Essas investigações começam na primeira instância, porque quem está desviando o dinheiro são prefeitos. Depois, obviamente, as investigações vão descobrindo se tem algum parlamentar envolvido. Toda a verba é enviada por parlamentares, o que não quer dizer que o parlamentar seja cúmplice quando a verba é roubada pelo prefeito ou pelos secretários do prefeito. Pois bem, no caso está difícil para o Hugo Mota, porque ele enviou a verba para a cidade que o pai dele é prefeito e a verba foi toda roubada. Tá bem difícil, vai chegar nele, mas quem autorizou foi a justiça de primeira instância. Então já começa a mentira do Malafaia. Aí o Malafaia, vou mostrar aqui vou ver se eu consigo mostrar um trechinho do vídeo dele. Ele começa a atacar com tudo. E tá ruim, Malafaia, tá todo rouco. Ele tá falando meio assim. Vou te mostrar. Primeiro, de novo, quero dar os parabéns aí pro editor do Malafaia, que sempre coloca ele com carinha de bunda. Olha, uma carinha... Sempre carinha de bunda, Malafaia. Aí com vocês aí, falar um trechinho bem pequeno. Isso é gravíssimo. Preste atenção a isso, gente.
um absurdo. Hugo Mota acaba de pautar a urgência de 4 projetos do Judiciário sem a assinatura dos líderes e que não tinha pedido de urgência. Não passou pelas comissões, eu repito. Ele acaba de pautar 4 projetos de interesse do Judiciário com urgência que não tem a assinatura dos líderes. Pois é, por que ele fala de assinatura dos líderes? Porque o Hugo Mota falou que para pautar o caso da anistia, ele ia precisar de assinatura de todos os líderes partidários. Quem é plantonista, se informa no Plantão Brasil e não na Rede Globo, tá sabendo, já desde o dia 1º de fevereiro, que foi um sábado, quando o Hugo Mota foi eleito, eu falei, o título do vídeo era esse, presidente da Câmara trai Bolsonaro. Por quê? Porque o Hugo, novo presidente da Câmara, né? Porque o Hugo Mota, ele falou, ó, se tiver assinatura de todos os líderes partidários, eu pauto. E eu vim aqui rindo, e falei, gente, tem um problema. Todos os líderes partidários. O PT vai assinar a anistia? Não vai. O PSOL vai assinar a anistia? Acredito que não. O PCdoB vai assinar? Pô, também acho que não. O Partido Verde vai assinar? A Rede Sustentabilidade? Enfim, tem aí uma série de partidos que não vão assinar de jeito nenhum. Então, a promessa de pautar quando tiver assinatura de todo mundo é aquela promessa, ó. Não, ele não está descumprindo. Não vai ter assinatura de todo mundo. Esse é o problema. Depois, o bolsonarismo tentou, e eu falei, o Hugo Mota não vai pautar, ele vai enrolar. Aconteceu tudinho que eu falei, do jeitinho que eu falei. Pois bem, só os bolsonaristas que achavam que ia ser diferente e alguns analistas aí da Globo que são pagos para mentir. Tá, não só na Globo, tem em outros lugares aí também. Tá, aí o Malafaia fala, olha a denúncia gravíssima, o título dele é denúncia gravíssima contra o Hugo Mota. Aí você fala, caramba. Aí depois no vídeo, o vídeo é longo, né? Não posso mostrar muito aqui que ele tira o meu vídeo do ar, né? O Malafaia insinua que ele tá pautando projetos de interesse do judiciário porque ele tá se vendendo pro poder judiciário porque ele tá sendo investigado aí pelo STF. A investigação não tá no STF, tá na primeira instância. Os 4 projetos de interesse do judiciário que o Hugo Mota mandou pautar aí com urgência. Um projeto, ele não demite, ele troca 104 vagas no STJ, que é a terceira instância, por 75 vagas de analista técnico. E esse projeto causa aí, ele economiza R$74 mil por mês, porque 105 servidores serão substituídos por 70 e poucos. Então aquele problema, nossa, parece que é uma corrupção, não, vai ali economizar dinheiro. Um outro projeto é para que tenha mais servidores, 105 servidores, se eu não me engano, a mais, no STF para analisar processos, porque tem um volume de processos que é o maior da história e não estão dando conta os atuais servidores. E aí, esses servidores, cada um deles vai custar R$3 mil a mais por mês para o Supremo Tribunal Federal. Aí você pensa, nossa, é muita coisa. Para você ter ideia, cada deputado e senador tem aí 135 mil por mês para contratar assessores. Quer dizer, o que vai custar aí para os processos serem mais rápidos é menos do que ganham os assessores de 3 deputados. E olha o tanto de deputado bolsonarista que não faz nada pelo povo. Olha o tanto de deputado aí. Tem um certo senador aí, cujo sobrenome começa com B de Bolsonaro, que até pegava esse dinheiro dos assessores e fazia rachadinha. Roubava aí boa parte. Pois bem, que coisa. Aí, tá aí o projeto aí é para o STF aí acelerar. Então, faz economizar dinheiro, o outro é para acelerar processos. E os outros 2 são projetos que, na verdade, eles pegam ali vagas de juízes da primeira e da segunda instância e criam novas vagas para juízes. Aí vai ter concurso público para juiz. Quer dizer, nada a ver com, nossa, porque o STF mandou processo, porque no TRF1 e no TRF4 está tendo aí atraso, porque tem muitos processos nesses TRFs. Então, mandaram aí criar vaga para 9 juízes federais em Santa Catarina e alguns juízes federais no Piauí. É isso. Isso aí que ele fala que é uma denúncia gravíssima, o cara colocar para pautar isso. Ah, mas sim as assinaturas dos líderes, Thiago, não passou pelas comissões. E daí? Não precisa. Ele é o presidente da Câmara, ele pauta o que ele quer na hora que ele quer. Vou repetir. O presidente da Câmara dos Deputados, ele pauta o que ele quiser, na hora que ele quiser. E quando era o Arthur Lira pautando um monte de desgraça, eu reclamava aqui, mas eu nunca falei, olha, o Arthur Lira não pode pautar isso. Nunca. Porque ele é o presidente da Câmara.
e eu goste ou não, e eu não gosto do Arthur Lira, eu acho ele um bandidão, ele foi eleito pelo povo brasileiro. Ah, Thiago, eu não votei no Arthur Lira, nem sou de Alagoas. Olha, mas o povo de Alagoas votou, e você, e eu, e todos os brasileiros votamos em deputados, e esses deputados elegeram o Arthur Lira presidente da Câmara, goste ou não. Ah, Thiago, mas eu votei na esquerda. É, mas a esquerda não é maioria. E aí a esquerda teve que fechar com esse pessoal aí, para manter a governabilidade. E aí, é isso. O povo brasileiro elegeu. E o povo brasileiro elegeu uma maioria que quer o Arthur Lira e agora quer o Hugo Mota. Então é isso. A Malafaia tá choramingando. Enquanto isso, ele tá piorando, obviamente, a situação do Bolsonaro e dos outros que estavam com ele ali no domingo. Por quê? Porque ele tá atacando o Hugo Mota. O Hugo Mota é um dos caras mais poderosos do Brasil hoje. O Arthur Lira é um nada hoje. Hoje, o presidente da Câmara, quem tem todo o poder, é o senhor Hugo Mota. E aí, o Bolsonaro e o Malafaia atacarem o Hugo Mota, olha, tá querendo muito acelerar a prisão, mas muito mesmo, porque eles perdem apoio do Centrão, eles perdem apoio do grande empresariado, que são aqueles que financiaram a tentativa de golpe. Chega no nível em que empresários bilionários vão, em 2 anos e meio, de financiar a tentativa de golpe do Bolsonaro para 2 anos e meio depois, nem sequer apoiarem mais a anistia e pegarem ranço do Bolsonaro atrapalhando os projetos desses empresários e tentando obstruir as sessões na Câmara. Nesse nível. Foi isso aí, esse é o tamanho do tiro no pé que eles deram. Enquanto isso, olha só, eu avisei aqui na segunda-feira que o meu amigo Léo Bastos, da Rádio TV Repensar, ele fez uma denúncia contra o Nicolas Ferreira, no caso ali em que o Nicolas Ferreira cometeu crimes nesse domingo. Olha só que coisa. A denúncia que o Léo Bastos fez ao Nicolas Ferreira, em menos de 24 horas, ela chegou, e eu vou mostrar aqui para você, ela chegou a Paulo Gustavo Gonet. Então tá aqui, ó, a digidenúncia, tem aqui o número. Quem quiser ver, você vai lá no site do Ministério Público Federal, e aí aqui, deixa eu tirar o brilho do celular, aqui tem o número. Quem quiser pausa para ver, vai lá no site, você vai ver onde está o processo. O processo dele, ó, ontem às 16 horas, ele fez a denúncia na segunda-feira, em pouco tempo, ó, chegou a quem? Consegue ler esse nome aqui? Paulo Gustavo Gonet. Sabe quem é Paulo Gustavo Gonet? É Procurador-Geral da República. Então, o pedido aí de medidas, inclusive prisão contra Nicolas Ferreira, já está na mesa do Procurador-Geral da República. Então, em pouquíssimo tempo, essa foi recorde. O Léo estava até rindo lá no WhatsApp, falando para mim, ó, eu tô rindo aqui, nunca foi tão rápido. Geralmente, demora aí nas denúncias rápidas, demora 48 horas para chegar. Aí, lembre-se, a denúncia dele primeiro passa por uma ouvidoria, que é alguém lá no Ministério Público que lê todas as denúncias que todos os brasileiros fazem. Aí essa ouvidoria vê se tem algum fundamento, lê tudo que ele fez, vai lá e manda para onde acha que tem que mandar, que é para o Ministério Público Federal em algum local. Aí lá no Ministério Público eles veem, ó, tem algum fundamento isso real ou não tem? Aí eles fazem lá uma análise mais profunda, que já passou pela ouvidoria, a ouvidoria que faz a análise preliminar. Aí eles fazem a análise e mandam. E geralmente passa por 2, 3 órgãos do Ministério Público até que alguém fale, ó, gente, esse cara é deputado, é Procurador-Geral da República. E cometeu crime mesmo. Porque pode ser que em algum lugar do Ministério Público alguém olhe e fale, não, ele é deputado, mas aqui não tem nada contra ele. Deixa isso para depois. Nesse caso, não. Pô, esse cara é deputado, manda pro Gonet agora. Já está na mesa de Paulo Gustavo Gonet aí, então, a denúncia contra o senhor Nicolas Ferreira. Veja que foi rápido. Ele estava rindo que ele falou, olha, às vezes demora semanas para chegar no Gonet. Às vezes, quando é rápido, demora no mínimo 2 dias. Dessa vez não, 24 horinhas, tum, já estava com Gustavo Gonet, Paulo Gustavo Gonet, Procurador-Geral da República. Agora veremos o que a Procuradoria-Geral da República vai fazer. Lembrando que o Nicolas, a Carla Zambelli, vários bolsonaristas aí já se deram mal por denúncias feitas pelo Léo Bastos. Essas denúncias se tornaram processos em que a Carla Zambelli é ré em um processo, o Nicolas Ferreira também é em outro, então não tá fácil para eles não. Veja que tá fechando o cerco. Agora, o Bolsonaro tá em pânico, por quê? Porque ele viu que o projeto de anistia foi para o espaço, ele perdeu apoios importantes que ele tinha ali no Centrão. O Malafaia atacando o presidente da Câmara, ele está destruindo o Bolsonaro. É isso que está fazendo, acelerando muito a prisão dele e do Bolsonaro e dos outros envolvidos. Está queimando ali pontes que ele tem, está destruindo as pontes que ele tem. E o Bolsonaro viu
que a única chance dele é de uma ajuda externa, uma ajuda de fora, ou seja, Donald Trump. E o Trump não deu sinal nenhum, em momento algum, de que vai ajudar o Bolsonaro. Pelo contrário. O Trump, e aí não sei o que falo, até fiquei surpreso de ver analista na Globo falando isso. O Trump, ele ajudou o Lula, ele ajudou o Brasil. Até o Tarcísio ontem apareceu aí elogiando o Lula no que diz respeito aí às tarifas do Trump. Aí você vê, pô, até o Tarcísio tá elogiando o Lula aí. Aí deu ruim, hein, Bolsonaro? O Trump ajudou o Lula a ser elogiado pelo Tarcísio. Pô, esse é o cara que vai te salvar da prisão? Senta, mas senta numa cadeira bem confortável para esperar sentado, viu? Já já você vai sentar na papuda. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta e não se esqueça, hein? Acabamos aí esse mês, já anunciamos os vencedores no grupo do WhatsApp, o concurso do Plantão Brasil, o concurso de cortes do Plantão Brasil. Qualquer um pode participar. Olha, o vencedor conseguiu 159 mil visualizações em um mês e ganhou R$2.000. Com 3 mil seguidores no TikTok. Não é difícil conseguir 3 mil seguidores no TikTok. E ele ganhou aí de contas que são até maiores. Se você quiser, você pode tentar. Os 10 primeiros ganham algum prêmio. Entra no grupo que está no terceiro link da descrição. E lá no grupo todos os dias. É só entrar lá e esperar que todos os dias a gente posta aí sobre o concurso que já começou. Começou ontem. Então você já se cadastre, já começa a publicar aí os conteúdos e você também pode ganhar. Peço a sua inscrição no canal. Falou!